Na Índia, mais de 14,5 milhões de pessoas dependem do setor pesqueiro para viver. A missão deles é única: trazer milhões de toneladas de frutos do mar todos os anos para alimentar mais de 1 bilhão de habitantes do país. Então, como será que esses pescadores conseguem fazer isso? A rede fica tão pesada que o barco quase vira. Sem pensar muito, vários homens mergulham direto na água, agarrando-se firmemente à bolsa da rede cheia de peixes, sem colete salva-vidas, sem hesitação. Basta atrasar alguns minutos e toda a captura pode se perder. É assim que os pescadores indianos capturam o peixe perca rosa, uma fonte vital de sustento no Golfo de Mannar. De Rameswaram a Dhanushkodi, centenas de barcos saem todos os dias para o mar profundo, onde recifes de coral e fundos arenosos formam o território desse peixe. A Índia atualmente é o terceiro maior produtor de peixe do mundo, respondendo por quase 8% da produção global. Aqui, mais de 65% dos barcos motorizados usam redes de arrasto, um método ao mesmo tempo eficiente e cheio de riscos. Ao chegar ao pesqueiro, uma rede de até 119 metros de comprimento é lançada da popa. O motor ronca constante enquanto o barco avança devagar, a apenas 2 a 3 nós por hora. Atrás, a rede se abre como uma boca gigantesca, varrendo rente ao fundo do mar em busca de cardumes. Na hora de recolher a rede, o guincho começa a ranger pesadamente para puxá-la a bordo. Algumas capturas são tão grandes que toda a tripulação precisa unir forças. Uns puxam cordas, outros ficam prontos para pular na água e se agarrar à bolsa da rede que sobe entre as ondas. Trabalham às pressas, suor misturado à água do mar, às vezes esquecendo até as regras básicas de segurança. Quando a bolsa da rede finalmente chega ao convés, centenas de peixes perca-rosa caem no porão. Os pescadores rapidamente bombeiam água do mar para lavar lama, areia e detritos que grudaram após horas varrendo o fundo. Os peixes são classificados grosseiramente e colocados em cestos grandes, prontos para a volta à costa. Em Kerala, antes mesmo do sol nascer, os barcos de pesca de camarão já deixam o porto. Começar o trabalho ao amanhecer não é novidade por aqui, pois cada hora de atraso significa custo, combustível e dinheiro indo embora. O processo de pesca de camarão no mar também começa com redes de arrasto, parecido com a pesca de perca-rosa. O barco avança devagar e constante, rebocando a rede rente ao fundo por horas a fio. Na maior parte do tempo, os pescadores só conseguem esperar. Ninguém sabe se a próxima puxada virá cheia de camarão ou só uma mistura indesejada. E muitas vezes não é só camarão. Ao puxar a rede para o convés, vem um emaranhado de criaturas do fundo. Peixes pequenos, caranguejos, juvenis, algas. O camarão, o de maior valor, representa só uma parte do total. O bycatch indesejado causa desperdício e pressiona muito o ecossistema marinho. Depois, os pescadores precisam classificar manualmente. Cada camarão é separado no meio do cheiro forte, sol forte e cansaço acumulado desde cedo. Às vezes passam horas só separando o camarão daquele monte confuso de peixes de fundo.
Os camarões, após classificados rapidamente, vão para a costa e direto para as fábricas de processamento. Lá, são limpos, congelados, embalados e transformados em vários produtos. Poucos imaginam que, a partir daqueles amanheceres silenciosos no mar, a Índia se tornou o terceiro maior produtor de camarão do mundo, atrás só da China e do Equador. No ano fiscal encerrado em março de 2025, o país exportou camarão congelado no valor de 5 bilhões de dólares para o mundo todo. Fora da Baía de Bengala, quando as correntes começam a mudar de direção, o peixe Hilsa inicia a jornada mais importante do ciclo de vida, migrar para desovar, e é exatamente nesse momento que a caçada silenciosa começa. Atualmente, cerca de 70 a 80% da produção indiana de Hilsa ainda vem dessa região. Na superfície, redes de emalhe são lançadas, ficando verticais como paredes invisíveis. Acima, boias mantêm a rede esticada e reta. Abaixo, chumbos a seguram perto da água. Os pescadores deixam as redes de molho por horas, sem barulho de motor, sem luta intensa. Só paciência e esperança. Ao recolher, peixes prateados e esguios aparecem à luz do sol. Cerca de 130 barcos operam assim todos os dias. Algumas viagens trazem de 2,5 a 3 quintais, cerca de 250 a 300 quilos, de Hilsa, mas o preocupante é, 80% são peixes pequenos e maturos, e o resto são os maiores e outras espécies. Capturar até os peixes menores é chamado por muitos de ganância de curto prazo. Com tantos juvenis pegos, os cardumes de Hilsa precisam migrar para águas de Bangladesh para desovar. O resultado pode ser queda na produção do lado indiano com o tempo, trazendo dificuldades para os próprios pescadores. Recentemente, avistamentos de Hilsa maiores aumentaram um pouco, um sinal positivo de que os pescadores também estão ajustando seus hábitos para proteger o recurso comum do país. O próximo produto é a cavala, principal recurso da pesca indiana. A produção de cavala aqui chegou a cerca de 2,63 lakh toneladas, 263 mil toneladas, frequentemente ocupando o primeiro ou segundo lugar na estrutura nacional de frutos do mar, competindo só com a sardinha oleosa. A cavala é capturada com redes de cerco, método que exige pelo menos 2 barcos coordenados perfeitamente. Um barco guia o cardume, o outro lança a rede. A rede é solta rápido, se abrindo em um grande círculo na superfície. O barco auxiliar corre paralelo, estendendo a borda até o círculo fechar completamente. Quando o círculo fecha, a linha de fundo é puxada forte, selando devagar como uma porta final que bloqueia a fuga profunda da cavala. Barcos pequenos se aproximam do grande para recolher a rede por partes. A água espuma, e então surgem corpos de cavala, centenas de peixes brilhando como barras de prata. O clima no convés muda completamente. Gritos de alegria ecoam enquanto grandes conchas vão munhando peixe para o porão. Em pouco tempo, o porão transborda de cavalas frescas, escorregadias e reluzentes ao sol. A alegria aparece clara nos rostos dos pescadores. O cansaço anterior some rápido. Uma grande captura pode definir a renda da viagem inteira, até da temporada toda.
Quando o relógio marca 16 horas, no meio do vasto Oceano Índico, as redes de emalhe para atum começam a ser lançadas. Esses pescadores estão em um dos maiores campos de pesca de atum do mundo. O Oceano Índico é atualmente a segunda maior área produtora de atum do mundo, respondendo por quase 20% da produção comercial global. Só na zona econômica exclusiva da Índia, o potencial estimado chega a 213 mil toneladas de atum por ano, principalmente atum rabilho amarelo, listrado e olhão grande. Os pescadores indianos capturam atum principalmente com redes de emalhe à deriva. Redes longas são lançadas e deixadas à mercê da corrente. Podem flutuar por horas, esperando silenciosamente os cardumes passarem. Enquanto as redes derivam lá fora, a vida a bordo segue devagar. Alguém cozinha o jantar na cozinha. No convés, outros descansam, comem juntos e conversam à toa. No oceano imenso, vivem como uma família. Após muitas horas, o guincho começa a girar. A rede é recolhida aos poucos ao convés. Atuns surgem um a um, corpos longos, firmes, prata escura como o mar. Os pescadores tiram rápido da rede, classificam por tamanho e tipo, e conservam logo com gelo para manter a qualidade. O método de emalhe à deriva tem custo baixo, ideal para pescadores artesanais e semi-industriais, a maioria da frota de atum da Índia. Sem precisar de barcos grandes ou tecnologia complexa, contam com experiência, timing e resistência. Diferente do atum, a lula geralmente é pescada à noite, pois é quando mais ativa. De Gujarat e Maharashtra até Tamil Nadu, milhares de pescadores dependem dessas saídas noturnas para a lula. No mar escuro, as luzes do barco acendem, iluminando o convés onde os pescadores preparam os equipamentos. Tudo precisa estar pronto antes de a rede descer na água preta lá embaixo. Quando o barco começa a se mover devagar, a rede de arrasto é lançada. Sob luz artificial, as lulas são atraídas e se concentram perto da rede. O barco arrasta por horas. Só perto do amanhecer, com o sol surgindo, o trabalho mais pesado começa de verdade. O guincho liga, puxando a rede pesada do fundo. A bolsa inchada indica uma boa captura. Os pescadores abrem rápido o fundo da bolsa e as lulas invadem o convés, corpos branco-rosados brilhando na luz inicial do dia. O barco fica animado, as lulas são classificadas no local e vão para cestos grandes. Mesmo com o sol alto e o calor forte, continuam sem parar. O cansaço da noite sem dormir dá lugar à alegria quando o porão enche de resultados. Essas viagens contribuem muito para a produção anual indiana de lula, que varia de 100 mil a mais de 130 mil toneladas. Estima-se que essa espécie represente cerca de 3% do total de frutos do mar marinhos do país. O próximo é o peixe-espada. Com um único ataque direto, o peixe-espada pode perfurar o corpo humano, até o casco de madeira de um barco. O bico longo e afiado não é só ferramenta de caça, mas ameaça real para quem se aproxima demais. Para lidar com esse peixe perigoso, os pescadores indianos usam redes de emalhe à deriva. Primeiro, lançam a rede em águas profundas. Depois, vem horas longas de espera em alerta máximo. Quando a linha começa a vibrar, o barco entra em modo de prontidão. O guincho gira devagar mas firme, puxando a rede do fundo.
Os pescadores mantêm distância, coordenam bem, controlando primeiro a cabeça. Quando o peixe enfraquece, puxam rápido para o barco. Se der sorte, a captura traz peixes-espada acima de 100 quilos, até 300 quilos. Troféus raros, mas cheios de risco. Assim que o peixe sobe, o processamento começa. O bico longo é cortado primeiro para eliminar o perigo. Depois a cauda é serrada para facilitar o armazenamento no porão. Tudo é feito com precisão, sem margem para erro. Nem todo pescador tem dinheiro para uma frota offshore. Para muitas comunidades costeiras da Índia, a rede de cerco de praia é a única opção. Aqui, a pesca não começa com motores roncando, mas com força humana e coordenação perfeita. Ao avistar cardume perto da praia, uma ponta da rede é fixada firme na areia ou em barco pequeno. A outra ponta é levada ao mar, abrindo devagar em um grande arco ao redor do cardume. As redes podem ter centenas de metros, até quilômetros, curvando-se com as ondas. Quando o círculo se completa, o passo-chave começa: fechar o fundo. Cordas de fundo são puxadas forte, transformando a rede plana em uma bolsa gigante que prende os peixes. Em seguida vem o momento que mais mostra a força da comunidade. Na praia, dezenas formam fila longa, puxando ritmadamente a rede para a areia. Cada puxada exige esforço total, ombros tensos, mãos ardendo de atrito. A rede avança devagar para a praia, peixes aparecendo na água turva. Gritos de vitória ecoam quando a captura se revela cheia, fruto de horas de trabalho coletivo. Ao chegar totalmente na areia, o peixe é classificado e conservado no local. As redes de cerco de praia consomem pouco combustível, custo baixo, ideais para pescadores pobres e em pequena escala. Mas o preço pago não é pequeno. A pesca intensa perto da costa pressiona muito os estoques de peixes, ameaçando a sustentabilidade a longo prazo sem gestão rigorosa. Das saídas noturnas ao mar até as capturas pesadas ao amanhecer, milhões de pescadores indianos trocam diariamente suor e perigo para sustentar todo um país. O que você acha? Qual é a linha entre ganhar a vida e explorar o oceano de forma sustentável? Se você gosta dessas histórias do mar, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar as próximas jornadas conosco. Todo dia no Japão, milhões de clientes entram em mais de 22.500 restaurantes de sushi, saboreando porções de peixe fresco preparadas com esmero. Mas para manter essas mesas sempre fartas, mar adentro, os pescadores japoneses precisam zarpar ao amanhecer, enfrentando ondas turbulentas e clima rigoroso, para trazer milhares de toneladas de frutos do mar vivos de volta à costa. Então, de onde começa essa jornada e o que os permite conquistar o oceano todos os dias com uma precisão impressionante? 5h20 da manhã em Hokkaido. Na chuva fria que corta a pele, o barco deixa o porto para iniciar um dia de arrasto de redes. Os pescadores da região capturam salmão usando redes fixas. Eles lançam redes gigantes no mar, como se construíssem uma matriz para guiar os cardumes de peixes gradualmente para uma bolsa de rede no final da linha.
Quando tudo está pronto, a tripulação entra em ação rapidamente. Guinchos e sistemas de polhas na proa e popa do barco começam a operar em ritmo perfeito, enrolando metro a metro de corda para puxar a rede do fundo do mar. Essa é a fase mais perigosa, onde um pequeno descuido pode fazer a rede escapar ou causar acidentes no convés. Quando a bolsa de rede surge, eles rapidamente abrem o cordão de amarração e usam redes para recolher os peixes para o convés. Dezenas de salmões frescos e suculentos são içados a bordo em apenas alguns minutos. Após a colheita, a rede é redeployada imediatamente no mar para se preparar para a captura do dia seguinte. Mas o resultado nem sempre é completo. Salmões presos nas redes podem ser atacados por focas ou leões marinhos, danificando os peixes antes que sejam coletados. Além disso, nos dias finais da temporada, muitas áreas ficam quase sem peixes, forçando os pescadores a buscar outros pesqueiros ou retornar de mãos vazias para esperar o dia seguinte. Independentemente do tamanho da captura, os pescadores devem encontrar maneiras de preservá-la. Normalmente, os peixes são transferidos diretamente para tanques grandes a bordo. Muitos proprietários de barcos selecionam cuidadosamente cada peixe para obter variedades de alto valor, como o mejica. Para garantir a qualidade da carne e dos ovos, muitos abatem e sangram os peixes no local. Em seguida, eles são colocados em tanques de água do mar circulante, que limpam o sangue e mantêm a frescura por até 3 dias. Quando o barco atraca, os peixes são descarregados e inspecionados meticulosamente por sexo e tamanho, pesados e classificados. A partir daí, os salmões são comprados por comerciantes de frutos do mar, enviados para fábricas de processamento ou vendidos diretamente em supermercados e lojas de conveniência locais. Até o início de outubro de 2025, a captura de salmão por redes fixas em Hokkaido atingiu 251 mil peixes. O próximo produto é o atum rabilho. Quase 80% da captura mundial de atum rabilho é usada para sushi e sashimi, o que mostra a imensa pressão sobre essas viagens mar adentro. Para conquistar a espécie apelidada de ouro azul do oceano, os pescadores japoneses usam a pesca de linha longa, uma técnica tradicional que exige paciência e habilidade extremas. Antes de cada viagem, tudo deve ser preparado meticulosamente, das linhas e anzóis ao isca viva. Os pescadores geralmente escolhem cavala prateada ou arenque vivos como isca, capazes de atrair atuns pesando centenas de quilos caçando nas profundezas. Ao chegar ao pesqueiro, linhas de quilômetros de comprimento, com centenas de anzóis presos ao longo do fio, são lançadas ao mar. Cada operação exige coordenação sincronizada absoluta entre os membros da tripulação. O que se segue é uma espera prolongada, que pode ser medida em horas ou até dias. Nesse período, os pescadores enfrentam inúmeros riscos, mudanças climáticas imprevisíveis, tempestades repentinas, mares violentos e ameaças do oceano como tubarões ou outros predadores. Cada viagem é uma aposta de alto risco com a natureza. Mas essa espera é imensamente recompensadora, especialmente quando atuns rabilhos pesando dezenas ou até centenas de quilos mordem a isca. Assim que o peixe é içado a bordo, os pescadores devem destripá-lo imediatamente para não comprometer a qualidade da carne.
O peixe é então transferido para os compartimentos de conservação. Em navios modernos, é congelado rapidamente a menos 60 graus Celsius, garantindo a frescura durante toda a viagem de volta à costa. É exatamente esse processo rigoroso que dá ao atum rabilho um valor comercial extremamente alto, com preços no atacado de graus premium variando tipicamente de 8.000 a 10.000 ienes por quilo. O pico ocorreu em janeiro de 2026, quando um atum rabilho de 243 quilos foi vendido por um recorde de 510,3 milhões de ienes, equivalente a cerca de 3,2 milhões de dólares americanos no mercado Toyosu, em Tóquio. A sardinha também é um peixe comum no Japão. Quando o mar ainda está envolto na escuridão às 4 horas da manhã, os pescadores japoneses acordam e começam um novo dia de trabalho. Mas hoje em dia, eles não dependem mais apenas de experiência ou intuição. A bordo, radar, sonar e GPS operam continuamente, escaneando o fundo do mar para determinar a localização, o tamanho e a direção dos cardumes de peixes. No entanto, as correntes oceânicas mudam constantemente, tornando os cardumes de peixes se movam de forma imprevisível. Os pescadores são forçados a observar incessantemente, ajustar estratégias e se aventurar mais longe, aumentando os custos de pesca. Em troca, se acertarem uma boa temporada, podem ganhar 500 a 800 milhões de ienes anualmente. Quando o cardume é localizado, redes de cerco de 2 barcos são implantadas. Os 2 arrastões rápidos se separam rapidamente, lançando redes para envolver o cardume dos 2 lados. Quando o cerco se fecha, os pescadores imediatamente puxam a linha de chumbo no fundo da rede, como se apertassem a boca de um saco, selando a fuga dos peixes para o fundo do mar. Em seguida vem a recuperação da rede e a coleta dos peixes. Mesmo com assistência hidráulica e enroladores de rolo, essa tarefa exige coordenação precisa e força humana. O processo de fechamento pode levar cerca de 1 hora, até que o cardume seja comprimido e suba à superfície. Quando os peixes emergem perto do casco, são transferidos para o navio transportador usando grandes redes. Imediatamente depois, os peixes são colocados em porões de água gelada para conservação. Após atracar, a maior parte dessa captura vai para processamento. Dentre elas, as sardinhas enlatadas representam um volume grande, com 127,7 mil toneladas produzidas, destacando a escala massiva e a pressão da indústria pesqueira marinha do Japão. O próximo produto é o lula. Os preços da lula no Japão vêm aumentando 4 a 5 vezes nos últimos anos. Mas se você acha que isso é um sinal positivo, está enganado. Na verdade, a produção de lula do Japão está em crise grave. Uma vez excedendo 300 mil toneladas anualmente em 2000, em 2024, a captura por hora por máquina de jigging caiu para apenas 0,38 lulas, sinalizando um esgotamento severo dos recursos marinhos. À medida que a produção cai, o suprimento não atende à demanda do mercado, elevando os preços e fazendo os consumidores se afastarem da lula. O resultado é que barcos de lula de pequeno e médio porte lutam cada vez mais para operar, com muitos forçados a encerrar as atividades. Ainda assim, muitos proprietários de barcos persistem em se apegar ao mar. Nessas condições, a pesca de lula ainda ocorre principalmente à noite, pois as lulas frequentemente aparecem perto de pires, docas, áreas com leitos de ervas marinhas e algas e são especialmente atraídas por luz.
Em escala comercial, a lula é colhida usando sistemas automatizados. Os pescadores usam iscas artificiais moldadas como lulas pequenas ou criaturas marinhas. As jig de lula são encadeadas ao longo de linhas e lançadas ao mar. Quando o barco ativa as luzes LED de alta potência, a iluminação em si se torna uma isca natural. As lulas nadam de todas as direções para o navio, entrando nas jigs suspensas na coluna d'água. Imediatamente, o sistema de rede puxa toda a cadeia de jig de lula a bordo. Essas máquinas de jigging de lula automatizadas podem operar continuamente, dia e noite, economizando tempo, esforço e aumentando significativamente a produtividade do trabalho. No convés, os pescadores rapidamente coletam e colocam as lulas em cestos. Seja de dia ou de noite, eles trabalham mais do que nunca, em um contexto onde cada viagem agora não é mais uma questão de ganho ou perda, mas uma batalha pela sobrevivência. O Japão não é famoso apenas por peixes, também é o reino das algas marinhas, com tipos familiares como nori, wakame e hijiki. Poucos sabem que cerca de 90% da produção de algas marinhas do Japão vem de Hokkaido, com Hakodate, Erimo e Nemuro como áreas de produção-chave. De acordo com dados, 52% das algas são produzidas por aquicultura, envolvendo um processo que exige não menos paciência e precisão do que a pesca offshore. As algas são tipicamente plantadas no inverno, quando o mar está frio e claro, e colhidas na primavera ou verão. No dia da colheita, os barcos se movem lentamente ao longo de fileiras de postes de rede no mar. Maquinaria puxa as redes cobertas densamente de algas para fora da água. No meio do barco, uma lâmina rotativa fixa, como uma hélice, corta cuidadosamente as algas das redes penduradas. O que parece um trabalho leve esconde muitos perigos. O convés é escorregadio por algas e água do mar, forçando os pescadores a manterem foco total para evitar acidentes enquanto as redes são puxadas e baixadas repetidamente. O ponto-chave está na técnica seletiva. Os pescadores colhem apenas as pontas mais macias e delicadas, evitando as bases duras e fibrosas. Isso resulta em algas finalizadas com textura crocante que derrete na boca. Uma única carga de barco cheia de algas pode produzir cerca de 10.000 folhas de nori finalizadas. Curiosamente, ao contrário dos pescadores offshore, os cultivadores de algas adoram a chuva. A água da chuva carrega nutrientes das montanhas, fluindo para o mar e ajudando as algas a crescerem explosivamente, melhorando tanto a qualidade quanto o rendimento da colheita. Por trás de cada pedaço de sushi, cada folha de alga ou cada caixa de frutos do mar processados está o suor, os riscos e o sustento de dezenas de milhares de pescadores que se agarram ao mar dia e noite. Mas, com os recursos diminuindo e os custos aumentando, o modelo atual de extração e aquicultura é sustentável o suficiente para nutrir tanto o oceano quanto a humanidade no futuro? O que você acha disso? Vamos discutir nos comentários abaixo. Se você quiser continuar acompanhando histórias reais por trás das indústrias de agricultura e processamento, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.